China vende 30 milhões de automóveis por ano. Os Estados Unidos, 10. O Brasil, 2. Para produzir um carro, é preciso no mínimo 10 segundos. Para exportar 3.000, apenas um dia. Na linha de produção de uma montadora, nenhum segundo pode ser desperdiçado. No único aeroporto de cargas do Brasil com entreposto aduaneiro, também não. O mundo pede agilidade, o mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. Certificado digital é com a Assine Barueri. Simples de comprar e fácil de usar. Muito boa noite, a nossa audiência aqui da Connect TV. Um grande prazer estar mais uma vez aqui trazendo o que é uma grande marca da Connect TV, né? Connect TV, o canal dos debates. Hoje, conforme anunciado, estava programado um debate entre os 3 candidatos à presidência do Corinthians. Nós entramos em contato com as três campanhas, né? Do Dr. Mário Gobi, do Willy Monteiro Alves e do Augusto Melo. E acho que tem que começar esse nosso bate-papo aqui dando os devidos esclarecimentos antes de mais nada. A assessoria do candidato à presidência do Corinthians, do Willy Monteiro Alves, nos deu um retorno, foi muito gentil, mas disse que não havia como compatibilizar nenhum tipo de dia ou horário de agenda para que a gente realizasse este evento. Lamentável o comentário que eu tenho que fazer agora, é duro, é difícil de fazer, mas eu acho que é justo que eu faça. A assessoria do doutor Mário Gobi, através de um assessor, o senhor Guilherme, foi extremamente deselegante com a Connect TV, agindo com grosseria, com assim, um tipo de coisa que a gente realmente não está acostumado a lidar com assessor desse tipo. Eu registro aqui publicamente, porque independente do tamanho do veículo, independente dos veículos que estão envolvidos, e aqui não é apenas um veículo de comunicação, eu acho que no mínimo o respeito é o que se espera com os profissionais de mídia. E o senhor Guilherme foi extremamente desrespeitoso e faço aqui publicamente a resposta que dei também a ele. Ele nos questionou por que nós estávamos usando uma foto do doutor Mário Gobi. O doutor Mário Gobi é uma pessoa pública, presidente de um dos maiores clubes do mundo. Presidente não, candidato a presidente de um dos maiores clubes do mundo. E que é natural que é uma figura que cause interesse jornalístico. Posto isso, a gente não tinha que pedir autorização para expor uma foto dizendo que ele seria convidado para esse debate. Então, lamentável a postura da assessoria do doutor Mário Gobi, a gente fica triste. E a partir de agora a gente não fala mais dos ausentes, vamos valorizar os presentes, aqueles que tiveram coragem, né, aquele que teve coragem, aceitou o nosso convite gentilmente através da sua assessoria e está aqui agora, nosso muito boa noite, Augusto Melo, candidato a presidente do Corinthians. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eudes. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Infelizmente, também chegando aqui, tive essa infeliz surpresa, né, de que
os outros candidatos não viriam, uma vez que teríamos toda a chance de debater projetos futuros, que é o que o Corinthians precisa para sair dessa situação. Talvez não tenham projetos do tamanho do nosso, né? Talvez seja por isso. Nós estamos aqui, eu acho que agenda todos nós temos, as nossas agendas são iguais, são os mesmos programas, são as mesmas rádios, enfim. Mas nós agendamos, estamos aqui, vai ser um prazer falar o tempo todo aí sobre projetos, sobre o Corinthians, o que nós esperamos do Corinthians daqui para frente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado você, Melo, e em nome da Connect TV, do Diário da Região e da Rádio Nova Difusora, os veículos de comunicação que compõem o grupo Imprensa OS, nós agradecemos o respeito que o senhor e a sua assessoria teve com a gente desde o princípio, né? Acho que democraticamente a participação nesse debate seria muito mais, né, interessante com a presença dos demais, mas acho que mostra um pouco aí quem está afim, né? Quem está afim de debater. E, Augusto, eu quero começar, antes de passar de novo a palavra para você, apresentando os nossos colegas aqui. Inclusive, hoje eu estou muito desconfortável, porque o titular desta bancada aqui é meu amigo Amaury Ricardo, que está lá na ponta hoje. Afinal de contas, aqui é Corinthians, então eu tinha autonomia hoje. Seja bem-vindo, Amaury Ricardo. Primeiramente, boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. O futebol de mesa, né, com a pandemia, a gente está dando um tempinho, mas pro ano que vem a gente volta, né, com força total, e a gente não poderia deixar de participar desse momento, né, de um clube tão importante da nossa cidade. Agradecer ao Augusto Melo por ter aceitado o convite. E a gente vai aqui aproveitar para debater, tirar, né, um pouco mais de você, talvez um pouquinho de trairagem, mas prometo que a gente vai, no final, quem ganha é o Corinthians, com as respostas e com os planos do nobre candidato. Francisco Rossi Júnior, representando a Rádio Nova Difusora. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Eudes. Boa noite, candidato. Obrigado e parabéns por ter aceito o nosso convite, né? Que democraticamente fizemos para todos. E só o senhor aceitou, obrigado por ter aceito. É isso, né, Eudes? Vamos falar sobre o Corinthians, vamos falar sobre as propostas do candidato. E quem nos acompanha, com certeza, terá mais uma boa opção para escolher na votação. Já de cara aqui, quero, né, receber das mãos do Augusto uma revista aqui que fala um pouco dos seus projetos. Augusto, eu queria... a gente vai entrar em diversos assuntos que estão aqui registrados, mas queria que você falasse um pouco, né, da tua história, começasse contando um pouco da tua história com o Corinthians. E desde a fase, né, torcedor, você conta um pouco disso, mas chegando nesse interesse, por que você deseja ser presidente do Corinthians? Bem, eu disse, corintiano ele nasce, né? Não tem jeito, né? Corintiano já está no sangue, né? E eu fui para o clube, na verdade, com 14 anos de idade, para também fazer minhas peneiras. Eu, com 14 anos, já me destacava um pouco na várzea. E lá teve um pessoal que acabou nos levando para dentro do clube para fazer as peneiras. Acabei passando em algumas peneiras, ficando no clube, e ali a paixão aumentou mais ainda. Depois voltei como sócio em 85. Em 80 eu fiquei sócio, se eu não me engano. Acabei frequentando, fazendo minha carteirinha em 85, frequentando assiduamente. Lá nós temos um departamento chamado Canindé, tá? Não tem nada a ver com a Portuguesa. Como existe o fundo lá do nosso clube, uma área de 170 mil metros quadrados, existe um fundo lá que era uma área indígena e se chamava Canindé, e o clube continuou mantendo o nome, né? E aí nós criamos o departamento Canindé. O que seria isso? É um departamento associativo onde a gente tem os nossos rachões, onde tem as turmas. Hoje existe 13 turmas lá que disputam os campeonatos internos, que ocupam os espaços de todos os dias. Então é um departamento muito legal, onde eu faço parte há muitos anos. E por jogar futebol, eu sempre tive um carisma muito grande ali dentro. Através daí começaram a me introduzir na política. Eu nunca gostei de política, sou apolítica, não tenho partido, não discuto política, mas acabei sendo arrastado por arrastar voto, fazendo parte do conselho. Então me orgulho muito, fiz parte do conselho, fiz 2 mandatos sendo muito bem eleito dentro do conselho,
fui assessor de vários departamentos, por isso que eu digo que hoje o Corinthians vai ter um presidente que conheça muito de clube social e de futebol. Por conhecer muito de clube social, a gente sabe as deficiências, o que o nosso clube precisa, que está cada vez mais se deteriorando. Vamos criar um grande projeto para que a gente tire o Corinthians dessa situação, para que o clube seja autossustentável. Bom, enfim, já fui conselheiro, já fui assessor de departamento e, por último, diretor de base, onde na nossa gestão ganhamos tudo que você imagina de título, inclusive uma Copa do Brasil inédita em 110 anos de clube na nossa gestão. É claro que quem ganhou foi os jogadores, mas através da nossa gestão, de um bom planejamento, chegamos a essa conquista inédita. Então já fiz parte de grandes departamentos, tenho 56 anos, sou um empresário, hoje eu tenho todo o tempo do mundo para cuidar do Corinthians. Muito bem, nós vamos a partir de agora então dividir, né? Nós temos alguns temas que serão abordados: base, clube, dívidas, arena, ídolos e futebol profissional. Então a partir de agora vamos fazendo sempre as rodadas de perguntas baseados nestes temas. Vamos começar pela base. Augusto, o Corinthians, eu vou iniciar essa pergunta, o Corinthians sempre, a gente estava até conversando em off aqui, um time que ganhou muitas vezes a tal da Taça São Paulo, que é a referência da base brasileira, e muitas vezes criaram-se expectativas de que, por causa da vitória, teria uma consequência, né, uma sequência desses jogadores dentro do time profissional, coisa que poucas vezes se realizou. O que você tem de proposta para a base do Corinthians? Desinvestiremos pesado na base, mesmo porque fui diretor da base numa das gestões mais vencedoras, que já acabei de citar, entre títulos e entre atletas formados. Foi a nossa gestão, a gestão que mais subiu atletas para o profissional, 13, dentre eles a maior venda da história do Corinthians, Pedrinho. E vou te dizer mais, eu tinha acabado de chegar de viagem, estavam mandando o Rony embora. Ele tinha acabado de sofrer uma cirurgia no joelho. E eu perguntei, por que estão mandando esse garoto embora? Não, meu diretor, porque ele acabou de sofrer uma cirurgia e o Corinthians não vai mais precisar do seu trabalho. E eu, como conheço de futebol, falei, não, vocês fazem, estava o pai do garoto e o garoto, estava o Rony e o pai dele na sala. Falei, não, vocês façam um contrato desse garoto. Ainda na hora o administrativo, diretor, é responsabilidade sua. Falei, claro que é minha, eu conheço, pode fazer o contrato do garoto. Está aí o Rony aí. Se ele vai dar um fruto enorme, se ele vai ter uma grande venda, é uma situação. Mas hoje pode ter certeza do seguinte, ele jogando no Corinthians, você já tem uma boa venda, onde você pode reaplicar esse dinheiro na própria base, com estrutura, né, dando toda a estrutura para essa garotada. Na nossa gestão você pode ter certeza do seguinte, por conhecer muito de base, eu quero no mínimo 4 a 6 jogadores todo ano subindo para o profissional. O que precisa ser feito com essa garotada? No final do ano, por exemplo, eu fiz um jogo brincadeira na nossa fazendinha e dentre elas jogou um garoto de 16 anos. E aí eu até não conheci o garoto, vi ele se destacando muito e eu perguntei, ele falou, não, esse é uma das principais peças que nós temos aí no sub-16, subindo para o sub-17. Se eu sou presidente, eu já cato esse garoto, ele já sobe profissional, ele já não mais pertence à base. Faz um trabalho com ele de fisiologia, faz um trabalho estrutural com ele. Ele fica lá uns 6 meses treinando com o profissional. Depois disso a gente leva ele para os jogos, sem entrar. Ele fica no banco de reserva, já sentindo aquela pressão. E depois daí ele já começa a entrar 1, 2, 5 minutos, é onde você forma um atleta e você dá essa bagagem, essa estrutura para ele. Então o que precisa é de gente mais qualificada, gente que conheça de futebol. O Corinthians está cheio de cargos políticos e não técnicos. É o que nós vamos fazer na nossa gestão, acabar com esses cargos políticos e sim técnicos, profissionalizar totalmente o Corinthians, para que tenha pessoas qualificadas, com conhecimento, para que a gente tenha... O Corinthians é um time que brota jogador. O Corinthians se brota jogador. Basta dar oportunidade. Nós daremos oportunidade para aquele pai que chega com a criança na mão e não para aqueles grandes empresários que geralmente têm um sistema que para a gente não serve. Claro que daremos oportunidade para todos, não só para empresários, mas principalmente como aquele pai, para aquelas ONGs. Eu venho visitando grandes ONGs, que eu vejo lá grandes promessas. Então nós queremos essas parcerias com essas ONGs, queremos parcerias com comunidades, enfim, eu venho visitando muitas entidades, daremos oportunidade para todo mundo e pode ter certeza que investiremos pesado na nossa base. Amaro e Ricardo pergunta alguma coisa relacionada à base também, que eu sei que é um tema que você gosta muito de falar, né? Bom, fazendo aquele papel mais chato, eu li no seu plano de governo que a ideia é que os jogadores
sejam 100% do Corinthians. O que a gente conversava no bastidores já está 80-20. Mas a gente sabe que ali, quando o jogador ainda está naquele período do primeiro contrato, 16, 17 anos, você fala, 100% tá beleza, o empresário aceita. Mas na hora que ele começa a sentir o cheiro do profissional, o empresário começa, não, já falta só mais um ano, porque a lei também não permite fazer um contrato tão extenso. A lei ela joga um pouco contra o clube. Como é que faz, Augusto, para poder blindar o Corinthians de todo esse investimento que você pretende fazer na base, né, com essa questão de, legal ter o 100%, mas como é que você blinda do empresário não atacar os jogadores, principalmente nessa fase pré-profissional, que é onde as conversas ficam mais chatas, o jogador entra no jogo, ele já quer ganhar 100 mil por mês. Como é que você tem algum mecanismo, você tem alguma ideia? Como é que o Corinthians pode fazer para se blindar dos empresários nesse período pré-profissional? Boa, Ricardo. Base é o seguinte, o que o empresário dá para um atleta de base? Pequena ajuda de custo, talvez um aluguel para o pai, um celular e uma chuteira. O Corinthians é muito grande, o Corinthians tem condição de dar essa estrutura. Quando eu falo 100%, é o garoto criado dentro do nosso clube. Como a gente brinda esse garoto? Hoje nós temos o CT, que é a integração do nosso profissional, ele é totalmente brindado. Dificilmente empresários vão ter acesso a esses atletas. É claro que quando tiver jogos, eles vão ter acesso. Mas o que ele compra da família? Ele compra isso, essa estrutura, que é dar um celular, é dar uma chuteira e pagar um aluguel. Hoje se tem mais ou menos 200 jogadores na base. Os 200 não vai virar, com certeza não se vira os 200. Mas 20, 25, nós vamos trabalhar forte para que se vire isso. E aí eu te pergunto, Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, você acha que ele não consegue sustentar 20, 25 atletas? Com um aluguel, com um trabalho para o pai, com uma chuteira, com um celular? Com certeza. Então não tem o porquê o pai vender a porcentagem do garoto. Mesmo porque ele só vai conseguir isso depois dos 17 anos, 16 anos, onde você faz um contrato profissional com 3 anos. Até então você tem um contrato de formação, que você ainda consegue alguns benefícios. A partir daí, você tem um contrato profissional. Você consegue segurar a família dessa forma. Dá estrutura para a família, mas exija. Por quê? Porque o Corinthians, todo mundo quer jogar no Corinthians. Então você vai exigir. O Corinthians é a vitrine. Então você começa a exigir da família. O garoto está aqui, quem forma somos nós. Se ele quer jogar, tem que ser dentro das nossas condições. Então quando eu te falo 100%, é dessa garotada que ele é criado lá dentro. Então, o garoto que começa a se destacar, você já começa a ter uma atenção melhor por ele e já dá uma estrutura familiar para ele. Então, você consegue ter 100% com certeza. Quando eu falo também, que inclusive nós conversamos em off em 80%, e isso eu me orgulho, quando nós assumimos a base, para você ter uma ideia, o Matheus Pereira, que está no Barcelona, acabou de sair da Juventus e foi para o Barcelona, o Matheus Pereira tinha 5% e a família lá 95%. Então, quer dizer, a gente sustenta o garoto do sub-11 a sub-20 e depois dá de graça. Por isso que o Corinthians está nessa situação. E outra coisa também que nós vamos fazer com certeza, a partir do momento que nós assumimos a gestão do Corinthians, todo jogador de base vendido, ele vai ter uma porcentagem para a base para ser reinvestida na base e reestruturada. E nós nos orgulhamos muito porque a partir do momento que nós assumimos a base, nós elevamos a porcentagem da garotada de 70% a 80% para cima, até 100%. Eu vou te dar um exemplo, o Carlos Augusto, que era um atleta já formado no profissional e foi uma venda excelente, apesar que poderia ter esperado um pouco mais, que é isso que a gente também falha muito. Tem que dar um tempo maior para que essa garotada se adapta, jogue melhor, seja vitrine e que a gente possa vender melhor. E isso eu me orgulho também, além de ter aumentado as porcentagens na base na nossa época, nunca compramos um jogador para a base, nunca compramos um jogador, e quando eu ia jogar com outro time pequeno, entre aspas, um outro time de menor expressão, nós oferecíamos uma porcentagem para esses clubes e nós começamos a aumentar a porcentagem. 80 Corinthians, vamos supor, o América Mineiro. Fui jogar uma vez contra o América Mineiro, fui dirigir a minha equipe, e lá eu vi um garoto que se destacava, fiz uma proposta de 80-20, porque o Corinthians é a vitrine. Imagina um time menor com 20%, esse garoto vingando no Corinthians, vamos pôr aí 30, 40 milhões de euros, 20% com um clube desse, já sustenta ele um bom tempo. Então, quando eu falo no mínimo a parceria 80%, isso você pode ter certeza que não vai ter. Mesmo porque hoje a família ela tem direito, pela nova lei da FIFA, 20% numa renovação. E outra coisa também absurda, essa família só tem direito quando o clube não tem dinheiro. Aí ele dá a porcentagem para a família. Eu acho que um clube do tamanho do Corinthians, que tem uma estrutura dessa, ele tem que ter o dinheiro sim para dar uma luva para a família, para o atleta. Então ele não precisa dar porcentagem. Vamos arriscar mais na porcentagem, porque ela nos dará um lucro bem maior.
Francisco Rossi Júnior, sua pergunta. Presidente, a gente estava conversando, né, sobre grandes jogadores que começaram no Corinthians, né, a gente estava lembrando aqui Marquinhos, William, né, e mais recentemente Pedrinho, né, entre outros, né, que jogam pouco tempo, né, no time profissional e vão embora. Tem algum mecanismo para esses jogadores, sei lá, jogarem mais tempo, criarem mais identidade com o clube, aparecer mais, e aí sim, com uma estrutura maior, ser vendido? Ou isso é utopia, não tem como, presidente? Boa pergunta, Júnior. Claro que tem. É estrutura financeira, o clube tem que ter uma estrutura financeira. Um clube do tamanho do Corinthians não pode... não tem como não ter uma estrutura financeira para manter isso. Essa garotada, eles têm que ser mais maturados, porque se você já pega um time desse, por exemplo, que é o caso do William, o caso do próprio Pedrinho agora, o Maicon, o próprio Marquinhos. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem uma estrutura financeira, você consegue segurar ele. E tem mais. O que se precisa, isso eu me orgulho na nossa base também, quando teve um caso de um garoto lá, nós colocamos uma multa de 25 milhões base. Sendo que até atletas nossos do profissional saiu por 1 milhão, 4 milhões, então quer dizer, é um absurdo. O que você precisa é ter uma estrutura jurídica forte para isso e bancar o jogador. O que você precisa é bancar mais, deixar ele maturar mais. Se um clube quer agora por 10 milhões de reais, pode ter certeza que amanhã ele vai querer por 40, por 50, por 60. Até a gente citando do Rodrigo aqui do Santos, que é das categorias de base, que até foi uma coisa legal. Quer dizer, eles seguraram, queriam dar um preço menor, não, a multa dele é 224. 200 é para o Santos e o resto, problema dos pais, do empresário. Mas eu acho que é isso que o presidente tem que fazer. Entendeu? Porque a marca é forte. Ninguém fala mais que a marca. Então, o que precisa mais é deixar essa garotada maturar e bancar eles um tempo maior do Corinthians. Muito bem. Vamos falar agora, mudando o tema, vamos falar do clube, né? O clube social. A gente sabe que também, muitas vezes, quando se discute a presidência de um time, né? Principalmente dos grandes times, fica em segundo plano, ou às vezes nem ganha o espaço, principalmente na mídia, o debate ou os assuntos relacionados ao clube. No caso do Corinthians, tem um clube social fantástico, um clube social que tem, né, um espaço gigantesco, tem frequência, quer dizer, o corintiano, ele gosta de frequentar o clube, não só o corintiano, inclusive o clube do Corinthians tem muitos associados que não são corintianos e que frequentam o clube, tem um parque aquático, tem uma série de coisas, e o que a gente ouve é que nos últimos anos o clube ficou muito, vamos dizer, fora da mira administrativa, ficou lá, a Deus dará. Quais são os seus projetos para o clube social? Boa. Por isso que eu comentei no começo que pela primeira vez o Corinthians terá um presidente que conheça de futebol e muito de clube social. Por quê? Porque o clube social é meu quintal. Eu vivo ali há quase 40 anos. E não é só agora em campanha, não. Todos ali me conhecem e sabem que a gente frequenta de segunda a segunda, ainda mais agora de 3 anos e pouco para cá eu me aposentei, inclusive na Previdência, deixar claro que muitos ainda ficam falando algumas coisas, mas enfim. A partir daí comecei a frequentar mais ainda o clube. Por ser um candidato do clube, há 1 ano e 9 meses que nós estamos numa campanha incansavelmente, sem dia, sem hora, sem vida social. Cheguei a ficar 120 dias sem poder ver minha filha com essa pandemia, porque eu tinha reuniões, tinha visitas todo dia, eu teria que fazer teste, ficar 2, 3 dias pelo menos isolado. Minha filha é uma filha, ela infelizmente é de risco, ela mora no interior, ela faz USP no interior, e aí, para você ter uma ideia, aí é minha vida, minha filha, acabei me afastando dela. Por conhecer muito do clube e ver que o nosso clube estava cada dia mais se deteriorando, que a gente poderia se tornar uma Portuguesa, um Juventus, infelizmente, eram grandes clubes, até maior que o nosso em termos de sócios. Eu vi o clube se acabando, e está se acabando, porque dentro desse torneio que a gente tem de rachões, essas coisas, já não tem mais jovens jogando, o nosso clube já não se frequenta mais jovens. Nosso clube é um clube antigo que está se envelhecendo e não tem mais uma estrutura financeira forte como tinha antes, porque hoje nós temos 5 mil sócios só assiduamente, isso não sustenta o clube. E haja visto no último balanço nosso, do ano passado, o nosso futebol nós tivemos que tirar 61 milhões do futebol para investir no clube. Ou então, nosso clube é um clube deficitário. Entendendo toda essa situação, durante esse 1 ano e 9 meses, eu fui procurar um grande profissional na área da publicidade, de marketing. Junto com ele criamos um grande projeto para o clube, que todo mundo fala que eu sou louco, mas o Walt Disney também, quando fez a Disney, todo mundo falava que ele era louco, e hoje é o maior centro turístico do mundo. E o que mais se traz hoje impostos
para os Estados Unidos. Dentro disso, criamos um projeto audacioso, que inclusive fui procurar um dos arquitetos da Disney, que por incrível que pareça é brasileiro. É um dos maiores arquitetos do mundo, que fez a Cidade Ferrari em Abu Dhabi, que participou do desenho da Downtown. E ele nos criou um projeto junto com o nosso marketing, junto com a gente, com a nossa ideia, com a expertise que nós tínhamos de clube. Fomos criar algumas situações para que traga receitas para dentro do nosso clube, para que nosso clube seja autossustentável. E aí foi criado o maior distintivo do mundo de um time de futebol, porque nossa marca ela está muito desvalorizada de uma certa forma, ela vem apanhando por algumas notícias que saem, ações trabalhistas, marmita, padaria, churrasqueira, enfim, clube do tamanho do Corinthians não pode estar passando por essa situação. Vendo tudo isso, nós fomos criar um dos maiores distintivos do mundo, para ser referência em São Paulo, ser um cartão postal de São Paulo, um marco em São Paulo e referência no Brasil. Isso vai chamar a atenção do mundo, onde já fomos buscar 2 patrocinadores para colocar tipo um name rights do lado do distintivo, que vai patrocinar tudo isso e vai nos trazer uma receita muito grande. Dentro desse maior distintivo do mundo, esse arquiteto falou, vamos fazer uma roda gigante. Eu estive em Londres, fui conhecer. Vamos fazer uma roda gigante, que além de ser o maior distintivo, essa roda gigante vai trazer muita receita. E o clube já começa a ser autossustentável. Criamos também uma operadora, não é uma parceria com Chip, é uma operadora do Corinthians, uma operadora Salve. Isso trará uma receita enorme. Qual de nós corintianos que não teremos uma operadora, não teremos um celular, ao invés de ser uma Nextel, uma TIM, uma Claro, nós teremos a nossa operadora corintiana, nós teremos a operadora Salve. Isso nos trará uma receita enorme. Fomos criar uma rede social, ao invés de um Facebook, de um Twitter, um Instagram, onde nós, 35 milhões de corintianos, 75% somos consumistas. Isso daria uma média de 22 a 24 milhões, quer dizer, você imagina isso numa rede social. Quantos investimentos nós não teremos numa rede social que trará receita? Dentro disso também, por participar do clube, o clube sendo deteriorado, hoje nós não temos uma iluminação decente no clube, não temos também no CT. Fizemos uma parceria com uma das maiores empresas de energia do mundo, no qual essa empresa, nós gastamos hoje mais de 1 milhão de lâmpadas ano, que para mim foi uma surpresa, não sabia disso, foi essa própria empresa que nos passou esse resultado. Essa empresa nos dará 5 anos de garantia, no qual o Corinthians não vai ter nenhuma despesa mais com lâmpadas, vai trocar toda a parte de energia, toda a parte de aparelhagem por aparelhos modernos, e nos dará 5 anos de garantia e uma economia de 60% na nossa energia, na nossa conta mensal. Então você imagina aí já a economia, a receita que o Corinthians começa a trazer para dentro. Então nós daremos para o nosso clube social, nós teremos uma média de 3 mil ingressos lá dentro só para o sócio, nós teremos traremos o time profissional pelo menos uma vez por mês para treinar na nossa fazendinha, uma vez que no domingo o jogo seria o jogo, no sábado eles fazem um coletivo normal, um treino tático, isso pode ser feito na nossa fazendinha. Tudo isso é para atrair mais sócio, para que venha sócio para dentro, porque ele terá facilidade de comprar ingresso, ele terá facilidade de assistir um treino do Corinthians. Também temos uma grande ação social, que para adentrarem para assistir o treino com 1 quilo de alimento, para que a gente abasteça as comunidades em volta. Enfim, isso trará grandes receitas para o clube, onde nós paramos de tirar dinheiro do profissional e esses 60 milhões nós vamos reinvestir para termos um time competitivo e reinvestir isso na base para ter uma estrutura muito forte na formação de atletas. Essa história do social, né, do time, realmente, depois que o time profissional saiu do clube, eu conheço bem o clube, a frequência de pessoas diminuiu muito, porque tinha muita gente que ia justamente para encontrar, para ter aquele contato, tal. Isso gerou uma série de prejuízos, inclusive para as pequenas empresas que tem lá dentro, bar, restaurante, loja, quer dizer, todo mundo saiu prejudicado. Deixa eu só fazer um complemento aí, Odis, por Pois favor. não. Dentro desse projeto todo, nós temos um hotel lá dentro, tá? Haja visto que nós estamos no meio dos 2 aeroportos, dos maiores aeroportos do país. Sim. Estamos perto de um centro de convenção, onde falta leitos para hospedagem. E queremos fazer uma coisa diferente também. Queremos fazer do nosso clube um clube de use, assim como é o Etno White, assim como temos Caldas Novas, Beach Park. Inclusive esse arquiteto participou da arquitetura do Beach Park. Nós teremos 2 situações dentro do nosso clube. Uma, o clube social, onde você ficará sócio, vai participar do nosso clube social e vai participar. Isso seria um parque temático, tá? O que você tem de melhor num shopping e o que você tem melhor num parque. Juntamos as 2 situações, esse arquiteto juntou isso e fez um parque temático, onde ele trará brinquedos da Disney para junto, trará um mini shopping a céu aberto com uma boa praça de alimentação. Eu, por exemplo, tenho determinadas comidas que eu vou comer fora, vou jantar fora. A partir do momento que eu ter lá
uma diversidade de comidas. Eu passo aí jantar com a minha família, com meus amigos dentro do clube, com segurança, com estacionamento. Isso já trará uma receita enorme. Nós teremos lá cafeteria, sorveteria, bons restaurantes, lojas do clube. Isso também trará aluguel, trará receita, trará um royalty. E a partir daí você também tem o Day Use, que o Day Use seria um pacote para usar o hotel, para usar o parque. E isso terá uma receita de 50% clube e 50% incorporadora. Isso trará uma receita que vocês não têm ideia. O clube passará a ser autossustentável e terá até dinheiro novamente para investir no futebol. Muito bem, passando para o próximo tema, dívidas. Pois não, senhor. O senhor é o dono do programa, o senhor tem preferência. É bacana, né? Mas assim, eu dei uma olhada naquele plano do Itaú, BBVA, né? Que faz a análise dos clubes. E uma das análises é que teria que desprender o futebol profissional do Corinthians, do clube, por essa questão. E aí, pelo número apresentado, né, 61 milhões, é uma coisa realmente absurda. O clube carregar, o futebol carregar o clube. E assim, os planos realmente são fantásticos. A gente e não é uma coisa assim, projeto NASA, né, que a gente brinca, né? Com boa vontade, com a marca Corinthians, a gente entende que dá para fazer. Mas pensando assim, só que um shopping, uma reestruturação, isso talvez demande anos, vai demandar uma... O senhor assumiu dia 1º de janeiro, né? Dia 3, na verdade, né? Que acho que é o primeiro dia útil. O clube está dando 60 milhões de prejuízos no ano. Isso tem a má gestão na questão da contratação, tem excesso de contratação, tem erro na contratação da manutenção. Da onde sai esse déficit de 60 milhões? Tudo bem, não tem mais sócios, mas se você tem menos sócios, você tem que fazer uma melhor gestão do valor. Como é que te deixou chegar numa questão dessa? Boa, isso é o que a gente quer entender também, né? Claro que a gente já tem uma noção disso, mesmo porque no último balanço foi apresentado um déficit de 12 milhões no nosso parque aquático, um déficit de 6 milhões no nosso social. Quer dizer, o nosso social ele está lá para criar eventos, para trazer receita, não para dar prejuízo. Então tem umas coisas aí que a gente não entende. Lá existe o nosso esporte terrestre, que é o que cuida dos nossos esportes amadores, que deu um prejuízo de 17 milhões. Enfim, se tem uma receita, ainda mais deu um prejuízo. Então a gente quer entender isso também. O que o corintiano tem que ter muita atenção é que o nosso clube está ficando velho, está se deteriorando, não está se renovando, e o futebol não tem mais dinheiro para colocar no nosso social. E eu vejo muitas pessoas fecham o clube, vendem do clube. Não, aquilo é um patrimônio incalculável, nós estamos ali numa área nobre, aquilo vale milhões. Então por que não reinventar? Por que não trazer esses benefícios para que a gente traga essa receita? E nós estamos numa situação complicada, porque o nosso futebol, haja visto aí, ficou 4 meses sem salário, agora 3, parece que acertou, não sei ainda, mas enfim. Nosso futebol não tem mais como bancar o nosso social. Não tem mais esse fôlego. Mesmo porque hoje também a estrutura do nosso futebol profissional está precária, precisamos melhorar em 100%. Tudo isso que eu estou te falando, viu? Dos projetos, tá? Ele é totalmente autossustentável. O Corinthians não gastará sequer real e vai trazer uma receita fantástica. Isso está registrado em cartório. Já temos 4 incorporadoras querendo comprar esse projeto, inclusive 2 de fora, para você ter uma ideia como o projeto é maravilhoso. É uma coisa que São Paulo precisa. Nós não temos isso. Nós estamos a 5 minutos do metrô, à beira de uma marginal, numa localização fantástica. Traremos grandes receitas, impostos para a cidade de São Paulo. E isso já temos 4 incorporadoras, tem mais uma chegando aí também, que vai ser uma grande surpresa para nós, que fui procurado agora também. Então, sem o Corinthians gastar sequer centavos. A partir do momento que nós sentamos na cadeira, já vai ser feito uma maquete, já tem um projeto pronto, vai ser levado para o conselho. Por isso que a gente também precisa renovar o conselho. O conselho precisa de gente nova, gente com outra mentalidade, que pense no Corinthians e que também se responsabilize pelas ações deles, porque é um órgão importante, é um órgão fiscalizador, coisa que não está acontecendo hoje. Nós temos aí há quase 1 ano e não se foi para votação a nossa conta, nosso balanço do ano passado. Olha que absurdo. Então o conselho também precisa ser renovado. Então, a partir do momento que sentarmos na cadeira, esse projeto já vai ser levado para o conselho,
porque existem algumas modificações dentro do clube, são 4 matrículas, nós queremos separar 2 matrículas e deixar uma coisa bem clara, o que nós queremos é separar o futebol do social, mas com a mesma administração. Quando a gente fala que a gente quer separar o futebol do social, é porque o social ele tem que ser autossustentável. E além, com todo esse projeto, ele vai ser autossustentável e ainda vai sobrar dinheiro para colocar no profissional. Muito bem, vamos falar do próximo tema e talvez hoje o problema que mais aflige, né, quem gosta do Corinthians, quem enxerga o Corinthians como uma grande marca, são as dívidas. Nós temos 2 perguntas que vieram de jornalistas amigos aí. Primeira delas, vamos colocar a primeira do Gurian, pode ser? Luiz Henrique Gurian encaminhou uma pergunta, pode soltar o VT. Candidato Augusto Melo, recentemente o senhor disse já hoje ser um homem aposentado, realizado financeiramente, então com muito tempo para se dedicar ao Corinthians. E vai precisar mesmo o novo presidente se dedicar muito a um clube que tem uma dívida batendo a casa de R$1 bilhão, patrocínios que não podem ser mexidos pelo menos até 2023 e nenhuma solução prática a colocar até aqui. Denúncia, denúncia, denúncia e cada vez mais denúncia. De prático, o que o senhor tem para resolver tantos problemas no Corinthians? Eu cito alguns deles, por exemplo, como mais de 80 contratações realizadas nos últimos tempos, 13 só nesse ano de 2020 até aqui, e um time que recentemente foi chamado por um dos candidatos de time de M, para não dizer a extensão toda da palavra. Como encarar um clube com tantos problemas assim e como de prático oferecer soluções para resolver a todas? Muito obrigado. Candidato Augusto Melo, a pergunta, obrigado Gurian, grande parceiro da Connect Vita, sempre ligado com a gente, foi muito gentil enviando esta pergunta. Melo, e aí? Grande Gurian, né? Boa noite, Gurian, um ícone, né, do jornalismo, sempre acompanhei muito na época da Gazeta, né? No pique. Faz falta, né? Faz falta, né? Fazia, não sei era onde legal. ele tá, mas um grande abraço, obrigado pela pergunta. Pois é, né? Dentro disso, tudo que você falou, inclusive em termos de contrato, por isso que nós fomos, dentro desse 1 ano e 9 meses que a gente está trabalhando forte, montando uma equipe forte, principalmente hoje, toda grande empresa, ela tem 4 pilares, que é o que sustenta ela sempre, né? Finanças, marketing, jurídico e administrativo. Nós fomos buscar os melhores no mercado, todos corintianos, todos estatutários, todos que trabalharam por amor ao Corinthians, todos muito bem resolvidos financeiramente, muitos até se emocionou quando eu fui convidá-los. Dentre eles, na parte jurídica, que é o que nós não temos hoje, eu acho que muito falho, um grande advogado na área trabalhista, porque mesmo surgindo todos esses problemas hoje, a gente sabe que na hora que sentar lá ainda vamos ter surpresa. Então fomos buscar um grande advogado na área trabalhista, fomos buscar um grande advogado na área esportiva, fomos buscar um grande advogado na área de contratos, justamente por isso, Gurian, para a gente rever todos esses contratos. Tem muitos contratos no Corinthians que precisa ser revisto, quebrados, trocados, né? Ou alguns bons, né, que daremos segmentos, e fomos buscar uma coisa inédita, um grande advogado na área de recuperação de dívida. Isso nos dará uma receita enorme, recuperaremos grandes dívidas, traremos um grande benefício, haja visto que tem muitas dívidas aí que a gente não entende, ou está prescrita, tem algumas coisas aí que está meio complicada, e esse advogado nos dará uma luz e trará uma grande recuperação de dívida. É uma dívida assustadora, claro, toda dívida é assustadora, mas quando se trata de Corinthians, que é uma das maiores marcas do mundo, uma das maiores do Brasil, que tem condições de transformar numa grande receita. Haja visto o Flamengo há 3, 4 anos, ela tinha metade da nossa receita, hoje ela tem o dobro da nossa receita. Por que isso? Porque é uma lisura total, profissionalismo, e é o beabá de todo gestor. Paga-se o que deve, que ele te dará credibilidade, que é isso que o Corinthians precisa hoje, credibilidade. Esses pilares nos darão a credibilidade, é tanto que quando eu aceitei a sair como presidente, tá? Porque não é simples você chegar, eu quero ser presidente. Primeiro, para a gente ser presidente ou sair candidato a presidente, você tem que ser aclamado e você tem que ter uma base sólida para isso. E nós temos uma base muito grande, haja vista que são 2 eleições, né? Uma para o conselho e outra para presidente, e dentro do conselho são 19 chapas, dentro das 19 nós temos 10, caminhando para 11 chapas. Tenho 4 chapas a 7,6, a 30, a 7,7 e a 90, são chapas que eu peço voto, que são chapas do clube, chapas qualificadas, que conhecem o clube e que vai trazer grandes benefícios para o clube. E temos outras 6 chapas que eu tenho 80%, 90% e mais algumas outras chapas, inclusive dos meus adversários, que eu tenho 30% em cada chapa dela. Enfim, a gente está crescendo muito. Por isso que eu
que a gente fez um projeto enorme, um projeto audacioso, para que traga receitas para o Corinthians. Futebol é aquilo que você falou, né? Estamos com excesso de jogadores, tanto no Sub-23 quanto no profissional, 48 num, 45 no outro. E haja visto que o Sub-23, por exemplo, esse ano já contratou 13 jogadores, já renovou o contrato, acho que 12, sem ter torneio, sem ter uma competição viável para que isso aconteça. Então eu acho que é muito dinheiro pelo ralo. Primeira coisa que nós temos que fazer, fechar as torneiras, equacionar receita com dívidas. Nós já temos um grande grupo da USP, que inclusive eu vou estar apresentando essa semana, que estão fazendo essa equação. Hoje eles mesmos garantem que nós sentamos na cadeira, nós daremos uma economia de cara para o Corinthians de 30%, que é isso que o Corinthians precisa. E daremos o maior choque de gestão já visto num time de futebol. Tá? Por isso que a primeira coisa, quando eu aceitei a sair como candidato, foi montar um departamento de compliance. Eu não vou montar, tá? Já está montado o Dr. Luiz Castelo, um grande advogado na área tributarista, renomado, palestrante na São Francisco, na FGV, enfim, um grande advogado qualificado, renomado, que vai nos ajudar muito a tirar dessa situação, porque a partir do momento que você tem um departamento desse qualificado, você dá credibilidade e você traz grandes parceiros. Nós temos um grande projeto para trazer grandes receitas. Eu, como simples candidato, venho visitando grandes empresas. Dentro disso, uma receptividade, uma aceitação enorme, maravilhosa. Isso como simples candidato. Imagine a hora que eu for presidente, sentar na cadeira, eu não vou esperar nenhum patrocinador vir no meu escritório, não. Eu vou pegar o meu marketing, vou bater de porta em porta, porque a marca é muito forte, todo mundo quer vender essa marca, toda grande empresa quer ter essa marca vinculada ao Corinthians, porque nós somos 35 milhões de corintianos e mais de 75% são consumistas. Então você pode ter certeza, a última avaliação que nós tivemos, a empresa que investe na nossa camisa, numa pandemia dessa, ela cresceu 30%. E pelo que nós ficamos sabendo, a Neoquímica, que agora vem investir na nossa arena, me parece que em 24 horas ela teve um faturamento na Bolsa, nas suas ações, de 130 milhões. Parece que agora teve um auge aí de quase 300 milhões. Então você imagina como a nossa marca é forte, como todos querem investir no Corinthians. Basta ter uma gestão com total lisura, com gente capacitada e que queira trabalhar para o bem do Corinthians. Muito bem, mais uma sobre dívida. Tem aí um VT também do Gil Latoreira, da TV 8, parceira aqui da Connect TV. Pode soltar o VT. Boa noite, Eudes. Boa noite, amigos aí da Connect TV. Boa noite, Augusto Melo, candidato aí à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que desafio, hein, Augusto? Corinthians, que publicou aí há pouco, em uma reportagem aí, que tem um déficit, um dos maiores da sua história, cerca aí de 195,4 milhões de reais. Você vai ter um grande desafio pela frente. Como presidente, como é que você pretende resolver tudo isso? Boa sorte aí para você, Augusto, e grande abraço a todos aí da Connect TV. Mais um tema aí relacionado às dívidas, um pouco você já falou, mas acho que é o déficit anual, né? Que é assustador, né? Esse é o de 2019 É e assustador. a previsão para 2020 é mais assustadora ainda pela questão da pandemia. Que coisa. É o que a gente comentou, né? Obrigado, Gil. Boa noite. Obrigado pela pergunta. Nós queremos entender também por que tudo isso, né? Por isso que eu falo que assim que entrar, a primeira coisa é fechar as torneiras, entender todo esse gasto. Haja visto aí que muitas contratações de quantidade, não por qualidade. Nós não temos um time profissional ruim, nós temos um time bom. Talvez o nosso banco não esteja à altura. O que precisa é entender tudo o que está acontecendo. É aquilo que eu falei, né? Tem dinheiro indo pelo ralo aí, que a gente precisa fechar as torneiras, parar de gastar e com certeza aumentar, dobrar no mínimo a nossa receita hoje, que é de 400 milhões. O ano passado, se eu não me engano, ficamos em quarto no Paulista, em termos de receita. Esse ano a gente tem uma previsão de um pequeno crescimento para 450, 460 milhões, ainda é pífio. A marca do Corinthians ela tem condições de chegar a 800, 900, até 1 bilhão. Pode ter certeza que com a nossa gestão ela vai chegar a isso. Nós vamos valorizar muito mais a nossa marca para que traga grandes receitas. O que precisa realmente é fechar as torneiras e começar a equacionar a sua receita com suas dívidas. Muito bem, vamos falar da Arena agora, pulando de assunto. Mas desculpa ser chato de novo, mas assim... Vamos lá, porque eu estou preocupado com o tempo agora, mas vamos lá. É que a questão da dívida, eu tenho a preocupação com o dia primeiro. Assim, pelo que você está falando, todo mundo sabe desses números que estão flutuando, dos planos, mas
tem uma ideia do que é uma dívida a curto prazo, por exemplo. Você vai chegar dia 1º de janeiro, dia 2 já tem um boleto lá de 40, 50 milhões para pagar. Tem essa expectativa? Tem transparência para saber? Tem essa transparência para saber? Ou você vai chegar lá e de repente você pode ser preso porque tem uma dívida de imposto de mais de 50 milhões? Não, 100% com certeza a gente não tem. Pode ter certeza que vai vir surpresa aí, a gente está esperando. Hoje a dívida nossa está na casa de 902 milhões, 536 da Arena. Com certeza terá alguma surpresa, a gente calcula aí 1 bilhão, isso eu venho falando já há algum tempo, já estamos estruturados para isso, tem algumas cartas na manga para isso, no sentido de investimentos, temos investimentos aí de fora, que inclusive é 0,6 ao ano, já estamos procurando recurso para isso, claro que não queremos usar isso, mas em último caso estaremos usando isso. Haja visto também que agora já começa uma renovação, já vamos ter uma receita um pouco melhor de televisão, já vai sobrar um pouco mais também. Essa dívida também não é só a curto prazo, ela tem dívidas aí de 20 anos, tem algumas situações, tem dívidas trabalhistas, tem dívidas, por isso que a gente montou um departamento jurídico muito forte, qualificado em todos os setores, principalmente na área trabalhista e na área de recuperação de dívida e na área de contratos, que vamos estar revendo todos esses contratos, teremos que melhorar alguns contratos, teremos que rescindir alguns contratos. Aí me falam, poxa, mas é contrato, não dá para quebrar. Dá. De que forma? Nós já temos empresa querendo pagar a dívida desse contrato para entrar no lugar dessa outra. Então, quer dizer, isso tudo são receitas que nós estamos buscando para equacionar essa dívida. O que nós temos agora é essa previsão para o próximo ano de 450 milhões, nós temos um déficit de 902 milhões, é equacionar e chamar os credores. Nós sabemos o nosso salário anual, de atletas, de clube social, o que se arrecada no clube social, o que se arrecada na Arena. Praticamente a Arena nós não temos nada, mas a partir da nossa gestão nós teremos pelo menos 50% da arrecadação da Arena, que nós teremos uma negociação para isso. Então isso não está mais ou menos sob controle, a gente já tem uma ideia disso, já temos um grande departamento que está cuidando disso para que a gente não tenha essa surpresa que você está comentando. Terá surpresa sim, mas não tão inesperada como a gente imagina. A gente falou um pouco de Arena já dentro dessa pergunta das dívidas, o tema Arena já foi abordado, eu vou pular para o próximo, que são os ídolos. Melo, muitos ídolos, né, muitos grandes jogadores da história do Corinthians reclamam que o Corinthians, e não é de hoje, que ele não é carinhoso, que ele não trata com respeito, que ele não faz a lição de casa que outros clubes têm feito. Como que você pensa o tratamento e a valorização dos ídolos históricos do Corinthians? Bem, eu conheço muito bem isso, porque eu jogo no Master do Corinthians. Quando eu tenho do meu tempo, eu vou fazer uma partida com eles. Quando jogos aqui perto, já cheguei até para o Paraná com eles. Vivi muito com esses atletas, sei das dificuldades deles. Por isso, dentro dessa revista que eu te presenteei, tem aí, dentro do nosso projeto, Ídolos Eterno. O que seria isso? Nós vamos valorizar nossos ídolos. Já tem uma parceria com uma grande faculdade, na qual nós vamos qualificar esses ex-atletas, qualificando aqueles que queiram trabalhar, nós daremos trabalho para eles. Vou te dar um exemplo, por exemplo, o Batata é um grande amigo, qualificado, entende bastante da situação. Eu traria um Batata para fazer uma parte defensiva, antecipação, impulsão. Eu traria um Nilson, que foi um grande atleta, goleador por onde ele passou. Quer dizer, ele daria os ensinamentos para um atacante. Então nós daremos trabalho para essas pessoas, nós qualificaremos também em outros setores, em termos de captação. Ninguém mais que eles conhece de jogador de futebol, tem noção daquele atleta quando ele bate na bola, se ele vai ter um futuro próspero. Então, enfim, estaremos qualificando esses ídolos, estaremos adentrando eles adentro do clube, daremos trabalho, daremos uma condição hospitalar, teremos um plano de saúde, um plano dentário, que isso já vai estar acoplado dentro desse nosso projeto, inclusive para o clube social. Daremos toda a autonomia, liberdade para eles adentrarem tanto ao clube social quanto à nossa arena. Geralmente um ídolo desse, ele não anda sozinho, ele sempre anda acompanhado com mais uma pessoa. Nós daremos essa estrutura para as duas pessoas, ele e mais uma outra. Enfim, estaremos dentro desse projeto. É um projeto que nós pensamos por participar muito da vida deles nessas partidas de futebol, onde eles têm um pequeno cachê, sobrevivem sobre isso. E nós daremos um departamento para eles também, para que eles trabalhem melhor esse departamento, para que seja só deles esse dinheiro, esse cachê. O Corinthians não precisa disso. Daremos uma estrutura para eles, onde eles terão uma arrecadação melhor nesses cachê e adentraremos eles também para o trabalho dentro do nosso clube. Muito bem. Uma pergunta sobre os ídolos. Francisco Rossi Júnior.
Então, vamos Fala lá. qual que é o seu ídolo do Corinthians. O meu? Não, é verdade. Não tô. Quem você é? O Sócrates, Você é né? palmeirense, Sócrates, é isso. Com Não- certeza. sempre a gente tem um respeito pelo atleta do... Como eu jogo com o Ademir nessas É partidas, isso. eu jogo. É uma grande felicidade, uma grande honra. Geralmente, no final do ano, eu jogo a partida Amigos do Basílio, onde todo jogo o Ademir da Guia está. E para mim é uma honra, uma satisfação jogar dentro de um ícone. E até hoje, com 78 anos, é fantástico isso. O Ademir da Guia é referência também. Presidente, então, já que estão falando sobre ídolos, queria que você escalasse aqui para mim o melhor Corinthians que você viu jogar, assim, melhor goleiro, melhor lateral direito, zagueiro e assim por O diante. Francisco Rossi, Júnior, ele tem... Ele tá puxando a brasa pra sardinha dele, porque ele coloca na internet sempre o melhor... Ele já fez, tipo... Gênua, né? Melhor Gênua. Melhor Ibis da história, ele gosta disso. Mas faça aí uma Mas, escalação. O pior Ibis, né? Não, eu vou defender o Júnior, porque o Júnior ele fez uma pergunta até, porque normalmente ele pede pra escalar e aí ele dá um detalhe assim, tipo, qual o maior Corinthians não campeão, né, ele tem... de todos os tempos. Ele tem, mas vamos lá, uma coisa legal do torcedor, né? Qual é o seu Corinthians? Sei lá, em termos de goleiro eu tenho duas dúvidas, né? Adoro o Dida e hoje o Cássio, né? Um grande ídolo, né? Dúvida boa aí. Para mim o Dida era um goleiro frio. É o tipo de resposta, desculpa, que não tem resposta errada, né? Não. Se ele falar Dida tá certo, falar Cássio tá Cássio certo, tá certo Ronaldo tá certo. Tá certo. Não tem... Temos aí, não, mas resposta eu vou trazer um passado para você ter uma ideia. Bom, eu gosto do Cássio, gosto do Zé Maria, Chicão, né? Gamarra, Vladimir. E vou te dar um volante que eu não acompanhei muito, mas joguei com ele no Master, Tião, cara. Tremendo volante que jogou com o Rivelino. Uma qualidade fantástica, qualidade de passe, mesmo com uma idade, eu pegando ele com uma idade, mas me admirou muito. Então eu ficaria como volante o Tião, como meia Sócrates, Rivelino, Ronaldo. Tá fácil, hein? A gente teve grandes ídolos aí, o próprio Edilson, sou fã do Edilson, Capetinha, joga muito, João Paulo, enfim. De treinador pode pôr até eu que vai ganhar com o time. Desse aí, acho que E até o treinador? E eu colocaria eu também como atacante de beirada. Né? E o treinador desse time? Tivemos o Oswaldo Brandão, que foi um ícone nosso, né, que tirou nós numa fila, né, mas eu acho que o Tite foi o melhor treinador que nós tivemos até hoje. Em termos de conquista, né, em termos de título, acho que pesa, temos né, que valorizar, pesa. É o que nós necessitávamos e ele conseguiu. Muito bem. Escalou, foi. Aí é corintiano mesmo. Escalou de verdade. Bom time. Vamos lá agora. Acho que esse é o tema, né, mais apaixonante, é o que move a audiência, é o que move boa parte, né, do tempo útil da nossa vida, que é o futebol profissional. É aí que o bicho pega, é aí que a gente quer saber. E eu quero começar fazendo uma pergunta bem provocativa. O time atual do Corinthians é um time de M, como o outro candidato se referiu recentemente? Eu queria entender isso também, viu? Como é que um candidato a presidente chega num clube social, fala que o sócio é vagabundo, que não precisa do voto do sócio, que não precisa de grupinho, não precisa de chapinha, que não entende de futebol e que nosso time é um M. Como é que ele vai encarar esse time se ele for presidente amanhã? Sinal que ele não conhece de futebol, então não sei o porquê que ele está se candidatando também, mas enfim. Nós temos um time bom, nós não temos um time ruim. Haja visto que nós temos 6, 7 jogadores de seleções. O que nós precisamos entender é o que está acontecendo lá dentro. O Corinthians vem em 10 anos de conquista com uma filosofia de jogo. De repente tentaram mudar radicalmente essa filosofia, mas também não deram tempo para o treinador. Thiago Nunes veio com uma filosofia de jogo boa, inclusive o que ele implantou no Atlético, ofensiva, sou favorável, mas precisa ver também o que ofereceram para ele que não deram, né? Para ele não conseguir. Prometeram alguma coisa e alguma coisa não deu cumpriram. errado aí, alguma coisa teve erro aí. Porque a filosofia dele de jogo era bom, mas também precisava ter dado um tempo para ele, porque não é fácil. O Corinthians vem há 12 anos com uma estrutura, com uma filosofia de jogo, mudar radicalmente assim, com certeza iríamos ter problema. Mas temos um bom time, muito ao contrário do que o outro candidato fala. Talvez não tenhamos um banco à altura, o que precisa é qualificar um pouco melhor nesse sentido. Com excesso de jogadores também, como é que um treinador pode dar treino para 45, 50, 55 atletas? É meio inviável. Eu, como diretor da categoria, acompanhava muito também.
Na nossa categoria do Sub-17 existia 68 jogadores, nós eliminamos para 30 e nosso time foi campeão de tudo, inclusive em cima do Barcelona, campeão do mundo. Então o que você precisa é entender mais o que está acontecendo no nosso profissional e dar estrutura para a nossa comissão trabalhar bem. Amaury Ricardo, pergunta sobre futebol profissional. Todo mundo está na moda e o Corinthians, o que a gente vê também, tem o tal do centro de inteligência na contratação. Aí você vê contrato Luan, né, que com todo respeito ao Luan, teve o seu auge lá no Grêmio, depois veio decaindo e o Corinthians pagou alto no pior momento do Luan. Como é que tem, né, como é que faz para o Corinthians realmente ter esse centro de inteligência? Como é que o senhor imagina que esse centro de inteligência realmente funcione para que o Corinthians não entre aí nessas roubadas, né, de contratações, ou a ideia é entrar nas roubadas, presidente? Você, Amaury, pode ser você, não precisa. Vamos descontrair um pouquinho. Ótima pergunta. Haja visto que até o nosso último treinador, Thiago Nunes, denunciou esse departamento. Nós tínhamos um dos melhores departamentos do futebol brasileiro, que chama-se FUT. É um centro de inteligência que monitora jogador no mundo inteiro, até jogadores da 4ª divisão, até jogadores de várzea. É um centro de inteligência fantástico, haja visto em 2012, que funcionou muito. Nós não tínhamos um time de craques, transformamos esses jogadores em craques, em valorização, em venda, que também não soubemos vender, mas tivemos um dos melhores times da história, onde ganhamos tudo. Com certeza seríamos bicampeão da Libertadores, se não tivesse acontecido aquele acidente que nos tiraram da Libertadores. E esse departamento funcionou muito. Por que destruir esse departamento? Queremos entender também. Mas na nossa gestão vamos investir pesado nesse departamento. É um departamento que monitora o mundo inteiro, jogadores de tudo quanto é tipo. E o Corinthians, ele tem uma filosofia que é amor e raça. Então você tem que trabalhar forte essa característica. O Luan é um excelente jogador, foi um dos melhores da Olimpíada, foi o melhor jogador da Olimpíadas. Eu queria entender como é que um jogador desaprende de uma hora para outra. O que está acontecendo? Se falta uma motivação, se os salários que estão atrasados estão desmotivando, o que tem de errado? Se a política está interferindo, porque futebol, time de futebol também você tem que ter um vestiário. O principal é o vestiário. Às vezes nem o dinheiro faz um time de futebol. O que faz um time de futebol é o vestiário, é a amizade, a harmonia, é uma filosofia de jogo, é a sua dedicação, é correr um pelo outro. Se você não tiver essa integração, esquece, você nunca vai ter um time de futebol. Você pode ter os maiores craques do mundo, os altos salários e nunca vai ter um time de futebol. Então, deixar uma coisa bem clara. Às vezes fala, poxa, você não vai ter dinheiro para montar um time. Não é só dinheiro que monta time. O que monta time é vestiário. E outra, o time Corinthians, ele faz dinheiro. Deixa eu só fazer né, tem muita gente aqui mandando comentário, fazendo, né, elogios aqui ao candidato Augusto Melo. Então, um abraço para o Cadu, para a Daniela, para o Rogério Pulga, para a Valquíria Marandela, para o Fabiano Faria, o Valmir Damasceno, Sueli Martinez, o Ronaldo Vasilian, que sempre acompanha a nossa programação, Oswaldo Gunella. A galera tá mandando mensagem aqui. Desculpa não conseguir falar o nome de todo mundo, né, tanto na rede social, no aplicativo e tal. Então, obrigado pela audiência. Pergunta sobre futebol profissional, Francisco Rossi Júnior. Presidente, com todo respeito, né, ao profissional Wagner Mancini, mas o Mancini tem no seu currículo apenas títulos estaduais, tem uma Copa do Brasil com o Paulista, né, e tem 5 rebaixamentos no seu currículo. O Corinthians pensou pequeno quando trouxe o Wagner Mancini, presidente? Só vou fazer um adendo que o Francisco Rossi Júnior palmeirense, ele já meteu um olho gordo em cima aí. Sai pra lá, Zica. Sai pra lá, pode responder. Discordo, Rossi, discordo. Se a gente for ver por esse lado, o Tite também não era para ter tido a oportunidade que teve. O Wagner Mancini é um grande treinador, é um estrategista também. E eu espero que ele está tendo a melhor oportunidade do mundo de dirigir um dos maiores clubes do mundo. Espero que ele saia muito bem. O que ele precisa é aquilo que eu falo, né? A gente precisa entender o que está acontecendo lá. O que ele precisa, se estão dando toda a estrutura para ele. Agora, eu acredito nele, espero que ele faça um bom trabalho.
né, para que a gente possa dar sequência na próxima gestão. Ele está tendo a melhor oportunidade do mundo, capacidade ele tem. Então, se o senhor ganhar, ele fica. Dependendo da forma que ele trabalha até lá, de como ele leva o time até o final do campeonato. Se chegarmos lá perto, com certeza tem que ter a chance. Ele tem que ter um tempo. Eu sou contra também a mandar treinador embora. Eu acho o que nós tínhamos de bom, inclusive quando nós assumimos a base na época, quando era a gestão do Tite, quando o Tite era nosso treinador, a cada 15 dias nós tínhamos uma reunião entre todas as categorias, desde o sub-11 e o sub-20, com a comissão do profissional, para que já comece a trabalhar desde o sub-11 a mesma filosofia de jogo, porque o garoto já chega pronto lá no profissional. Então o Wagner Mancini hoje ele está tendo toda a oportunidade da vida dele. Ele precisa agarrar isso com toda a força, com toda a inteligência, fazer um bom trabalho, tentar chegar ao máximo lá perto, para que a gente possa dar essa sequência com ele. Com certeza é um bom profissional, não tenho nada contra. Augusto, a gente está falando aqui a respeito de característica, de estilo de jogo do time profissional, e citando as duas maiores conquistas, né, do Corinthians. O Mundial de 2000, que tinha um time só de craques. Era uma coisa, assim, absurda, né? Você falar de Edilson, Ricardinho, Rincon, não tinha... não tinha, Marcelinho, não tinha cabeça de bagre, não tinha, era um time de excelência. Até o Índio jogou bola, até o Índio jogou muita bola. Evidentemente que dentro da sua limitação, e o Índio sabe disso, não é ofensivo nem nada, mas o futebol encaixava de um jeito que o Corinthians jogou contra... Kleber. Exato, o tal vestiário, viu? O tal vestiário, a tal amizade, cara, isso ajuda muito. Tinha, e eles se cobravam, então a gente ouve muita história, né? O Vampeta conta as histórias, tal, mas tinha um estilo de futebol que era encantador. Eu acompanhei, né, aquele campeonato inteiro, fui em todos os jogos. Aquele jogo contra o Real Madrid era uma coisa absurda você pensar que o Corinthians jogou de igual para igual. O Edilson fez aquele gol. Prazer, a narração do Luciano do Vale, prazer, eu sou o Edilson, um negócio louco, né? Só que aí, em 2012, o Corinthians já não tinha isso. O Corinthians tinha um time com a cara do Corinthians, um time malandro, um time que foi lá, aquela história, né? Para mim, o grande lance de 2012 foi o argentino indo atrás do Sheik, e o Sheik na malandragem e tal, né? Características muito diferentes. Qual é o Corinthians que o presidente, né, o candidato a presidente Augusto Melo quer ver? É um time com aquela característica de dar show, de goleada, de um futebol mais vistoso, ou é o time que come grama, o time malandro, de boleiro, né, aquela coisa diferente? O que você gosta mais? Mas eu posso rapidinho? Pode? Assim, eu acho que as pessoas elas têm uma visão errada. As pessoas acham que o time que tem que ter raça é o time grosso. E não é, né? Você está derrubando a minha pergunta. Foi todo traíra aqui. Você viu que ele quebrou a minha pergunta? Eu vou embora, então. O cara treinou no espelho. Falou, não, treinei, fiquei com essa pergunta pra fechar. Pra finalizar o programa. Aí o cara vem dar... eu não podia ter convidado palmeirense pra isso mesmo. Já me quebrou. Não, tô brincando, eu entendi o que você falou. Mas, Melo, não, super. Fala você. Desculpa. Eu prefiro unir as duas situações, viu? Pois ele concordou com o Palmeiras, eu tô ferrado. Nosso time tem que ter habilidade e raça. O Corinthians ele é feito de amor e raça. Todo jogador do Corinthians tem que conhecer a história do Corinthians. O Romero, se você for pegar o Romero era massacrado, crucificado, se tornou um grande jogador dentro do Corinthians, porque ele tinha o espírito do Corinthians. E depois se tornou até habilidoso. Você vê aquela matada no peito que ele deu na nossa arena, aquela embaixadinha de cabeça, aquilo lá foi a coisa mais linda do mundo, cara. Aquele lá me arrepiou, aplaudi. Então são adaptações, são filosofia. Até algumas pessoas interpretaram mal, né? Assim, recebi até algumas críticas quando eu disse o seguinte: eu quero apresentar o meu jogador dentro do clube social. Porque ali era o nosso centro de treinamento. A Sirene, né? Lembra ali era a nossa Sirene, ali era o nosso estádio. Então deixa eu deixar uma coisa bem clara para um ou outro que não entendeu a questão. Eu quero apresentar o jogador dentro do Parque São Jorge para ele conhecer a história do clube, do Corinthians em geral, não é do clube social. Lá o clube abrangia o CT e o estádio. Então lá se treinava e lá se jogava também. Então ele tem que conhecer essa história do clube, ele tem que ter amor pelo clube,
Ele tem que se apaixonar pelo clube para que ele possa se dedicar o tempo todo ao Corinthians. Para que ele possa suar a camisa, para que ele possa dar carrinho e para que ele possa também dar uma caneta, uma jogada de habilidade. Então, eu acho que o corintiano, o jogador do Corinthians, quando ele é contratado, ele tem que ter todas essas características. Habilidade e principalmente amor e raça pelo Corinthians. A gente fala às vezes, mas no futebol profissional hoje em dia não tem mais amor. Vai lá no Barcelona para ver se eles não dão um banho de Barcelona no cara. Porque não valorizam a marca, Wilson. Porque, deixa eu deixar, na nossa gestão, nenhum atleta, nem o presidente, nenhum conselheiro vai falar mais que a marca. A marca fala por si. Então, ninguém vai ser maior que a marca, tá? Deixar uma coisa bem clara. Então, o atleta para jogar no Corinthians, ele vai receber em dia, muito bem remunerado, para fazer o seu bom trabalho. Melo, agora eu vou colocar você numas roubadas aqui para finalizar, depois as considerações finais dos nossos amigos. Primeiro, uma nota de 0 a 10 para a atual gestão do Corinthians. 3. Uma frase positiva, uma qualidade que você enxergue e uma crítica ao seu adversário, Duílio Monteiro Alves. Primeiro, elogio. Nada contra, uma boa pessoa, mas não vejo como gestor do Corinthians, mesmo porque o Andrés, que fez um bom trabalho no primeiro mandato, o segundo começou a deteriorar, o terceiro pior ainda, e o quarto do Andrés pior ainda. O Andrés voltou para arrumar o que não estava bem. E ele mesmo, em várias entrevistas, ele falou que era a única pessoa que poderia voltar para arrumar a situação do Corinthians. Piorou. Então, se ele não fez isso, por que o Duílio fará? Por que não faz agora? Que tipo de projeto que eles têm para a próxima gestão? Que não pôde se aplicar agora. E eu não vi nenhum projeto deles para a próxima gestão. E é aquilo que eu falo. Tenha um projeto igual ao do Augusto Melo, totalmente sustentável, registrado em cartório, assinando o seu impeachment. Se um desses candidatos tiver essas qualidades, eu retiro minha candidatura e apoio eles, porque eu sei que eles querem o bem do Corinthians. Então, eu não vejo o Duílio modificando o que está de ruim aí. O Corinthians precisa do novo, precisa de gente... Você acha que o Duílio é continuidade? O Duílio com certeza é continuidade. Se o Andrés, que é o Andrés, que teve um passado histórico, uma primeira gestão boa, não conseguiu arrumar nem na segunda, nem na terceira, e principalmente agora na gestão dele, não arrumou e piorou, por que vai arrumar na próxima gestão? Acho que está na hora de uma mudança, gente nova, gente que queira trabalhar 24 horas para o Corinthians, para o bem do Corinthians. Muito bem, você já fez o elogio e a crítica numa ida só. Mário Gobi, um elogio e uma crítica. Uma grande pessoa também, nada contra a pessoa dele, nos encontramos, sempre se cumprimentamos, mas não é oposição também, já esteve lá, foi criador dessa situação toda, essa renovação e transparência, ele foi um dos mentores que criou, ele esteve lá na melhor fase do Corinthians, onde ele pegou um time campeão, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, tinha tudo para nos tornarmos, inclusive no conselho nós mesmos comentávamos, eles comentavam que iríamos tornar uma das 6, 8 maiores potências do mundo, tínhamos tudo para alavancar em faturamentos, receitas, foi ao contrário, criamos dívidas, aumentamos nossas ações trabalhistas e diminuímos a nossa receita. Então eu acho que não tem o que se fazer, e haja visto que agora essa junção aí praticamente de Paulo Garcia juntando com ele, outras pessoas juntando com ele, isso é nítido claramente que estão os dois candidatos juntos para nos derrubar. A gente vem numa crescente muito grande, graças aos sócios, graças aos apoiadores, graças a um grande projeto sustentável para o Corinthians, que tirará o Corinthians dessa situação. Eles estão se unindo para nos derrubar. Então, o único candidato de oposição é o Augusto Melo, e os dois estão praticamente juntos para nos derrubar. Essa tua proposta, e a minha última pergunta, essa sua proposta de que o presidente, né, a diretoria, lastreie a sua gestão nos próprios bens, você acha que eles aceitariam? Tem que se aceitar. Não é que eles não têm o que comentar, isso vai para o conselho. Isso é uma proposta nossa, é uma proposta da Chapa 21, do senhor Leandro Cano, um juiz renomado, que colocou isso no estatuto. Eu sou totalmente de acordo. Eu acho que o presidente ele mexe com o dinheiro de 35 milhões de apaixonados. O dinheiro é do povo, o dinheiro não é do presidente.
Então ele tem que ter sua responsabilidade fiscal, ele tem que arcar com seus bens para ele não fazer besteira. Por isso que nós criamos um departamento de compliance, no qual eu, Augusto Melo, como presidente, serei investigado, terei minha limitação, mas também terei a minha tranquilidade, dormirei em paz e poderei andar pelo clube tranquilamente, sem ser chamado de A, B ou C, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa fantástica, isso é uma mudança estatutária que tem que ser feito urgente. Não só isso também, a gente tem uma proposta no estatuto para que a mulher tenha direito a voto também. Nós temos ainda um clube um pouco machista. O nosso clube está se deteriorando porque a mulher lá ela não tem voz ativa. E quem conhece de clube social é a mulher. Quem traz a família para dentro do clube é a mulher. Então ela tem que ter voz ativa. E uma das propostas desse novo estatuto nossa é para que a mulher, que seria o 01, 00 sempre é o titular, o 01 sempre é a mulher, ela tenha direito a voto, para que na próxima eleição também os presidenciáveis vai pedir benção para ela, vai pedir o apoio dela e ela tem direito de exigir mais. E aí onde também nós aumentaremos o nosso colégio eleitoral por um maior número de votação, onde também se dificultará mais, terá uma dificuldade mais na eleição de manipulação de votos. Muito bem. Eu vou passar a palavra para as considerações finais, agradecendo já a Mauri e Ricardo, e fazer um testemunho público. A Connect TV é o canal dos debates, vocês que acompanham nossa programação sabem disso. É uma marca que a gente já vem trazendo há 3 anos, desde a fundação da estreia, da inauguração da Connect TV, a gente vem trazendo isso, sempre trazendo temas principalmente ligados à política. E recentemente a ideia de se fazer um debate entre presidentes, candidatos a presidentes de clubes, surgiu do Amaury Ricardo com o pontapé inicial que ele deu para o debate que vai acontecer entre os candidatos a presidente do Santos. Eu gostei da ideia e falei, não, o Corinthians não vai ficar de fora disso não, eu vou fazer também. E fui atrás, estou aqui no lugar, né, no posto oficial do Amaury, então fica meu agradecimento, meu respeito, minha admiração por você, pela sua história e principalmente pelos queijos que você vende na banca da feira, que é um grande comerciante aqui da nossa região. Amaury, obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Não sou corintiano, mas é uma... Mas tem um pezinho lá, hein? Tem, ele tem gosta. A mãe, né? Tem a mãe. Tem a família. Tem a família. São mais inteligentes um pouquinho, com todo respeito. Já fui com todo sócio, respeito, Amaury. Já fui sócio do Corinthians, mas assim, eu acho uma imbecilidade quando um rival ele quer ver o clube, o co-irmão mal. Porque assim, ninguém cresce sozinho. Se fizer um campeonato, e isso é até bom que o próprio corintiano entenda, o Corinthians dá audiência, é legal, mas se fizer um campeonato só com o Corinthians e Flamengo todo final de semana na Globo, a audiência primeiro vai dar 40, o segundo domingo vai dar 20, daqui 3 semanas ninguém mais vai querer ver o Corinthians e Flamengo. Porque a rivalidade é o que move a paixão e o que é gostoso. Então, eu estou muito honrado de poder ter essa oportunidade, de conhecer o candidato, de poder debater sobre o Corinthians. Acho que é inadmissível um clube gigante como o Corinthians ter uma dívida de quase 1 bilhão, né? E ainda com as questões da arena, é muita coisa obscura. Uma marca tão forte. Uma marca tão forte, é muita coisa obscura. Então, assim, eu agradeço agradeço a oportunidade e já convido a você, corintiano, você que está nos assistindo, a assistir o debate do dia 29 aqui com os candidatos à presidência do Santos, que a gente também, o Santos também é outro clube, uma marca gigante que não pode estar desse jeito que está passando, né? Que não tem dinheiro nem para pagar salário. E, presidente, eu sei que é a consideração final, mas eu vou... Eu não mando nada, Já fui traíra. Eu não mando nada, vai. O programa é dele, eu tô aqui. Sem casca de banana dessa vez. Mas acelera. Na questão no pique. Humanizando, no pique. Acho legal que o corintiano, né, tem essa tradição de família e tal. Mas qual a sua primeira... Porque tudo bem, nasceu corintiano, bacana. Mas qual a sua primeira experiência como corintiano? Quando você olha, você puxa lá atrás, qual foi aquele momento marcante da sua infância, da sua adolescência, aquela coisa que mexeu com você, você falou assim, pô, agora não tem jeito de mudar mais, né? 77, Amaury. 77 foi marcante, eu estava lá, tive que pular por carro, você nem sentia, mas eram tantas pessoas, foi uma coisa indescritível, uma coisa assustadora, que não tinha um corintiano que não chorou ali, uma coisa maravilhosa, ali marcou muito. Obrigado, presidente. Boa sorte.
Se ganhar, a gente vai lá assistir no camarote. O meu convidado, com certeza. Vai ser um Francisco prazer. Rossi Júnior, Vai ser um suas prazer. considerações finais. Obrigado mais uma vez. Francisco Rossi Júnior, que eu falo que é a enciclopédia do futebol aqui da nossa região, sabe muito, e além de saber muito, não deita, né, em berço esplêndido, né? Ele não fica tranquilo. Ele está sempre procurando, pesquisando. É um estudioso do futebol. Obrigado pelo seu conhecimento, pela parceria. Obrigado, Eudes, pelo convite. Obrigado, candidato, né, por ter aceito e vindo. Eu já expliquei. Wikipedia e Google, tá? É uma farsa aqui, tá? Que não tem... Aqui é só pesquisa. Presidente, talvez eu tenha entendido mal, eu não sei. Você disse que mulher não vota, é isso? Não, mulher vota, mas 90% dos titulares, porque assim, o título familiar, ele é o 00 e o 01. 90% do 01, ele é mulher. Então, quando a mulher era titular, ela vota. Só que nós temos que dar direito também, porque às vezes o marido, as mulheres que votam, muitas delas são sozinhas. Então, elas sim têm direito a voto. Poucas têm o marido, que é o 01. A maioria dos homens são 00. Então, eles têm o direito. Então, por que também nós não transformarmos o 00 e o 01 para votar? Isso você aumenta o colégio eleitoral para diminuir a manipulação do resultado, aumenta o colégio eleitoral e, ao mesmo tempo, você dá voz para a mulher. Porque é ela que traz a família para dentro do clube. Então, ela sabe quais são as deficiências, o que o clube precisa melhorar para trazer a família para dentro. Presidente, sucesso. Obrigado, e Rossi. se o senhor vencer, o senhor recoloque o Corinthians onde ele merece. Com certeza. Augusto Melo, quero fazer o agradecimento mais uma vez público aqui por ter aceitado, né, o nosso convite prontamente, assim que a gente conseguiu o contato, primeiro com Maritã, né? É esse o nome? Como que é o nome do garoto que eu falei? O segundo vice é o Maritão, o primeiro vice é o Nery e o meu assessor é o Thiago. Não, a primeira pessoa que eu falei foi o Maritã e ele já de cara foi muito simpático e já passou os contatos e tal. Sim. Então eu quero agradecer a todos que contribuíram para que o senhor estivesse aqui e lamentar, né? O único time, pelo menos do Brasil, que tem na sua marca a palavra democracia. Você fala em qualquer lugar do Brasil, você fala da democracia corintiana e a gente fica orgulhoso desta marca importante na história do país. E, infelizmente, a democracia, né, não poderia ser diferente ou não poderia ser melhor representado do que num debate democrático, pleno, com igualdade de espaço para todos os candidatos. É uma pena que a democracia foi um pouco atropelada pela ausência dos demais candidatos. Com gentileza, mais uma vez eu repito, a chapa liderada por Duílio Monteiro Alves foi gentil na recusa, mas falou que não poderia data nenhuma. Eu acho, né, complicado. E mais triste ainda com o tom pesado e preconceituoso e agressivo com o qual a gente recebeu o não da assessoria do candidato Mário Gobi. Então, a democracia corintiana fica triste com isso e eu como corintiano, acho que eu tenho direito de falar, né, muito a respeito disso. Não precisa ser sócio, não precisa ser eleitor, não precisa nada disso. Só o fato de ser corintiano, acho que eu tenho que ser respeitado da mesma maneira que os demais 35 milhões. Obrigado, Augusto Melo, muito boa sorte. Suas considerações finais. Obrigado, Eudes, pela oportunidade. Eu vou comentar uma coisa para vocês que... Desculpa. Você, corintiano, nós traremos o Corinthians de volta para o corintiano. Nós temos uma dívida na nossa arena de 536 milhões e eu digo que essa dívida não nos preocupa. Traremos a arena 75% da nossa arena para o povo, para nós que somos corintianos, de arquibancada, de alambrado. 75% da arena terá ingresso barato, ingresso congelado o ano inteiro. Não importa se nós vamos jogar com o Juventus, ou numa final de um brasileiro com o Flamengo, ou numa Copa do Brasil com o Grêmio, o preço será o mesmo anualmente, congelado e com um preço acessível. Tiraremos as cadeiras da Sul, onde aumentaremos 2.000 lugares, tiraremos as cadeiras dos visitantes, onde eles usam como arma para nos atacar, jogar dentro do gramado e atacar nossos torcedores. Aumentaremos para 50 mil ingressos, 50 mil lugares, a nossa arena, onde teremos uma média, vamos supor, de R$50 por ingresso, faremos todo jogo uma receita de 2,5 milhões, onde
teremos a nossa arena lotada, passaremos a exigir mais no nosso patrocínio master, na nossa marca de camisa, nas nossas placas, na televisão, onde ganharemos muito mais. 25% da arena será para aquelas pessoas que têm uma condição financeira boa, que queiram o seu conforto e que têm condições de pagar. Ela pagará. E mesmo assim, o ingresso dela sairá barato, porque nem todos os jogos eles vão. Então, ela nos avisará 2 dias antes. Nós venderemos o ingresso dela e ela tem um retorno de mais 40%. Então, até o ingresso para essas pessoas também sairá barato. Então, nós traremos o Corinthians para o povo. Pode ter certeza disso. A nossa arena será bem mais barata. Elitizaram muito o Corinthians e a nossa marca só é o que é graças ao torcedor, graças ao melhor ativo que nós temos, que é o torcedor. Traremos uma praça de alimentação também para dentro do estacionamento, que eu adoro quando eu vou ao jogo, parar em Arthur Alvim, comer o meu pernil. Quero trazer essas pessoas para dentro do estacionamento, onde também trará receita e dará uma qualidade para eles trabalhar melhor, porque hoje eles ficam em determinados lugares, prefeitura, toma, essas coisas todas, traremos para dentro do estacionamento, criaremos grandes situações para eles, faremos a nossa arena funcionar, faremos uma arena múltiplo uso, com shows, com entretenimento, que nos trará uma receita enorme. Então, 75% da nossa arena será para o povo, com ingresso barato e congelado. Obrigado pela oportunidade. Infelizmente, não tivemos aqui os candidatos que pudessem falar de projetos. Talvez eles não tenham projeto, tenho certeza que não tenham. E fico muito feliz que o nosso papo aqui foi muito melhor, com um debate que não teria... só eu aqui com certeza teria projeto, e agradeço. O papo aqui foi muito melhor do que o debate com os outros candidatos. Obrigado pela oportunidade, Eudes. Obrigado, Rossi. Obrigado, Mauri. Foi uma satisfação. Espero revê-los já como presidente. Vamos lá. Muito obrigado, audiência. Mais uma vez, sempre marcante aí da Connect TV. Mais uma vez, eu agradeço, ao espaço. Não sou o titular desta bancada aqui, o Futebol de Mesa, que esse ano, evidentemente, por conta da pandemia, ficou muito prejudicado. A gente teve que dar uma pausa gigante, mas já fazendo planos para 2021. Muito obrigado a todos vocês. A Connect TV continua sendo o canal dos debates, até mesmo quando o assunto é esporte. Muito obrigado, muito boa noite.